Por que os mais inteligentes costumam fracassar no amor? Essa pergunta provoca, inquieta e desafia tudo o que acreditamos sobre relacionamentos. Afinal, se a inteligência é uma virtude tão valorizada, por que ela seria um obstáculo justamente no campo mais desejado da vida humana? Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, não apenas intuía essa realidade, ele a afirmava com brutal clareza. Para ele, os mais lúcidos, os mais racionais, os mais profundos estavam fadados a sofrer quando o assunto era amor. E o mais perturbador, a ciência moderna, especialmente a psicologia, começa a confirmar o que esse gênio do século XIX já percebia com desconcertante exatidão. Hoje, você vai mergulhar em uma jornada profunda e reveladora sobre as relações humanas, onde a luz da inteligência, paradoxalmente, pode lançar sombras sobre a vida afetiva. Prepare-se para confrontar verdades desconfortáveis, entender mecanismos ocultos da mente e, talvez, enxergar a si mesmo como nunca antes. Se esse tema te interessa, já curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões que poucos têm coragem de expor. Vamos começar. Quando Schopenhauer afirmou que os homens mais inteligentes estão condenados a sofrer no amor, ele não estava sendo cínico ou misógino, como muitos apressadamente o rotulam. Estava, na verdade, fazendo uma leitura brutalmente honesta da natureza humana. Para ele, o amor, esse sentimento tão cultuado quanto mal compreendido, não é fruto da razão, mas um ardil da natureza para garantir a perpetuação da espécie. É uma armadilha biológica poderosa e disfarçada de romantismo que nos arrasta mesmo contra a nossa vontade. A inteligência, por sua vez, tenta resistir a esse impulso irracional, analisa, questiona, pondera, e nesse processo, atrasa ou mesmo inviabiliza o vínculo afetivo que, para muitos, nasce e floresce sem tanta reflexão. Schopenhauer via o amor como uma ilusão criada pela vontade de viver, aquela força cega que comanda tudo no universo. Segundo ele, quanto mais inteligente um indivíduo é, mais ele enxerga por trás das aparências, mais percebe o teatro emocional que sustenta a paixão, mais se incomoda com as farsas sociais que compõem os relacionamentos. Enquanto a maioria se lança no amor como quem mergulha em águas desconhecidas, confiando na correnteza, os inteligentes hesitam, observam o movimento das marés, questionam a profundidade e, por vezes, nem entram. Isso não é frieza, é lucidez. Mas é exatamente essa lucidez que cobra seu preço. A solidão emocional, o distanciamento afetivo, a sensação de não pertencer ao mesmo jogo que todos parecem jogar com tanta naturalidade. A psicologia moderna, surpreendentemente, começa a validar muitas dessas observações. Estudos recentes mostram que pessoas com QI mais elevado tendem a ter mais dificuldade em se relacionar romanticamente. São mais autocríticas, menos tolerantes com comportamentos incoerentes e frequentemente exigem um nível de conexão emocional e intelectual que poucos conseguem oferecer. Além disso, o excesso de análise emocional, conhecido como ruminação, é mais comum em mentes altamente inteligentes, o que sabota a espontaneidade, elemento crucial para o florescimento do amor. Esses indivíduos costumam prever problemas antes que eles aconteçam, e essa antecipação constante gera ansiedade, medo e uma resistência quase inconsciente ao envolvimento afetivo. Portanto, o fracasso amoroso dos inteligentes não é uma maldição inexplicável. É consequência direta da profundidade com que eles vivem, pensam e sentem. O amor exige entrega, risco e exposição. E quanto mais alguém compreende os perigos desse mergulho, mais difícil é se lançar. A ignorância, muitas vezes, é o alicerce da coragem. A dúvida, por outro lado, é o freio da paixão. Mesmo assim, há uma beleza trágica nessa dificuldade. Ela revela que a busca por um amor verdadeiro, digno da inteligência que o deseja, ainda é possível. Mesmo que rara, mesmo que dolorosa. A mente lúcida pode tropeçar no amor, mas jamais se contenta com ilusões. A lucidez é uma bênção silenciosa, que desafia a ilusão e busca o amor que resiste ao tempo. Para entender mais profundamente esse aparente paradoxo entre inteligência e fracasso amoroso, precisamos observar como a mente altamente desenvolvida interage com o mundo afetivo. Um indivíduo intelectualmente avançado não apenas enxerga nuances onde outros veem apenas cores primárias.
como também interpreta comportamentos com uma intensidade quase analítica. Quando alguém diz "eu te amo", o inteligente ouve não apenas a frase, mas questiona seu contexto, analisa sua coerência com atitudes anteriores, busca padrões, investiga a intenção. Isso que à primeira vista pode parecer apenas zelo, muitas vezes se transforma em um entrave emocional. Porque o amor, no seu estágio mais inicial e poderoso, exige um salto. E a mente treinada para a lógica, a coerência e a previsibilidade simplesmente não salta sem mapas. Esse é o ponto crucial. Os inteligentes vivem no domínio da antecipação. Estão sempre se projetando no futuro, tentando evitar dores previstas, desenhando cenários para não se permitirem cair em armadilhas. Mas o amor, como força vital, não respeita esses cálculos. Ele se impõe com a força de um instinto, de um impulso biológico, como já dizia Schopenhauer. E é exatamente essa imposição que causa desconforto ao pensador. Ele sente o impulso, mas também percebe que está sendo conduzido por algo que não compreende totalmente. Essa dissonância gera angústia, e a angústia corrói o encantamento. Além disso, há um fator social que a psicologia também confirma. Pessoas muito inteligentes, especialmente aquelas que carregam certa introspecção, têm menos interações sociais espontâneas. Elas não se expõem com a mesma facilidade, não participam de jogos sociais com a mesma naturalidade. Isso reduz drasticamente as chances de encontrar alguém com quem compartilhem afinidade profunda. Quando encontram, muitas vezes se deparam com o fardo da expectativa. Idealizam tanto, desejam tanto, exigem tanto, porque sabem o valor do que têm a oferecer, que acabam sufocando ou se decepcionando. Outro ponto delicado é que, quanto maior a inteligência emocional e intelectual, maior também é a capacidade de esconder a própria dor. Os inteligentes sofrem calados. Eles racionalizam a dor para entendê-la, e nesse processo muitas vezes deixam de vivê-la plenamente, bloqueando o próprio luto, adiando a cura, se desconectando da emoção crua que purifica. Isso gera uma falsa imagem de frieza, de distância emocional, que afasta ainda mais possíveis conexões. Eles não são frios. São profundos demais para lidar com banalidades, e essa profundidade não é compreendida por todos. Portanto, o amor, esse sentimento que deveria unir, muitas vezes isola os inteligentes, porque eles não conseguem amar de forma leviana, e quando o amor se torna superficial, eles preferem o silêncio da solidão ao barulho da incoerência emocional. Isso não é arrogância, é integridade emocional. Quem ama com profundidade nunca se contenta com a superfície. A sociedade, no entanto, não está estruturada para acolher o amor dos inteligentes. Vivemos em uma cultura que valoriza a velocidade, a aparência, o prazer imediato. Os relacionamentos se tornaram descartáveis, rotulados por padrões frágeis, sustentados por validações digitais e jogos de poder emocional. Nesse cenário, o amor maduro, reflexivo e profundo, o único tipo de amor que uma mente inteligente consegue conceber, se torna quase um ato de resistência. Enquanto a maioria busca conexão através de fórmulas prontas, aplicativos, estratégias de sedução e frases ensaiadas, o inteligente busca verdade. E a verdade no campo amoroso é cada vez mais rara. Essa escassez de profundidade leva o inteligente a se recolher, não porque se acha melhor, mas porque sente que o ambiente ao redor está cada vez mais raso. Ele percebe quando está sendo manipulado, quando alguém está atuando, quando há intenções não verbalizadas. Sua intuição é refinada, e isso, ao invés de ser uma bênção no amor, torna-se um fardo. Porque o inteligente não se deixa enganar facilmente. Ele exige coerência, exige congruência entre palavras e ações, exige compromisso com a verdade. E em um mundo onde o ghosting virou prática comum e o compromisso virou fardo, essa exigência parece quase uma heresia. A psicologia atual chama isso de intolerância à dissonância cognitiva. Pessoas com maior capacidade intelectual têm mais dificuldade em manter relacionamentos quando percebem incongruências. Não conseguem simplesmente ignorar atitudes que não fazem sentido, nem aceitar mentiras disfarçadas de carinho. Isso faz com que muitas vezes eles terminem relações que outras pessoas manteriam por conveniência, medo ou carência. O inteligente prefere o vazio da ausência ao peso da falsidade.
Ele prefere a dor autêntica de um rompimento à anestesia de uma convivência dissimulada. Além disso, o amor verdadeiro exige uma entrega que, para o inteligente, só pode ocorrer quando há confiança plena. Mas como confiar em um mundo onde tudo é aparência? Como se entregar se tudo ao redor parece transação? Essa desconfiança constante cria muros que são difíceis de derrubar. Muitos inteligentes constroem fortalezas emocionais, não para afastar o amor, mas para proteger a si mesmos da decepção. E só alguém muito sensível, paciente e igualmente profundo será capaz de penetrar essas muralhas com gentileza e constância. No fim das contas, o amor dos inteligentes é raro. Não porque eles não queiram amar, mas porque o que eles querem viver é tão elevado, tão profundo, tão verdadeiro, que quase ninguém tem coragem ou estrutura para acompanhá-los nessa jornada. Eles não têm medo do amor. Têm medo da mentira travestida de amor, do afeto com prazo de validade, da paixão sem propósito. E por isso muitas vezes caminham sozinhos, não por orgulho, mas por não aceitarem menos do que merecem. O amor consciente é uma jornada para poucos, mas sua recompensa transcende o tempo e a solidão. Mas há um aspecto ainda mais profundo e pouco discutido: o peso existencial que a inteligência carrega dentro do campo afetivo. O indivíduo verdadeiramente lúcido não apenas enxerga os jogos do amor, como também compreende a finitude de tudo aquilo que hoje parece eterno. Ele olha para o outro e vê não só a paixão do agora, mas a sombra do fim que inevitavelmente chegará. Essa consciência da impermanência, da transitoriedade dos sentimentos, das promessas, dos corpos, da juventude, mina o encantamento que é necessário para o amor florescer. Como se fosse impossível entregar-se completamente a algo que ele sabe, com absoluta certeza que um dia deixará de existir. Esse nível de consciência, longe de ser uma vantagem, é uma maldição nos campos do afeto, porque o amor, para se manifestar em sua plenitude, precisa de uma certa dose de ilusão, precisa de fé, de entrega cega, de esperança desmedida. O amor se alimenta de uma visão idealizada do outro, e o inteligente, por sua própria natureza, destrói ideais. Ele vê os defeitos, os vícios ocultos, os traumas mal resolvidos, e mesmo quando decide amar, o faz com os olhos abertos. Só que amar com os olhos abertos é infinitamente mais difícil. Requer um esforço de compaixão muito maior. Requer aceitar o outro como ele é, sem tentar moldá-lo, sem tentar adaptá-lo a uma expectativa. E essa maturidade emocional, embora possível, não é comum. Exige renúncia do ego. E, ironicamente, quanto mais consciente alguém é, mais difícil se torna renunciar a si mesmo. Schopenhauer tinha plena noção disso. Ele acreditava que o amor não era nobre, mas um impulso cego a serviço da natureza. Por isso, via com desdém os românticos de sua época. Ele os via como iludidos, prontos para sofrer por algo que nunca compreenderiam de verdade. O filósofo não negava a beleza do amor, mas duvidava de sua pureza. Ele via por trás do afeto a manipulação biológica, o egoísmo disfarçado, a luta silenciosa pela posse do outro. E quem consegue enxergar tudo isso ainda assim consegue amar? A resposta é sim, mas de outro modo. O amor do lúcido não é explosivo, não é cego, não é inconsequente. É silencioso, paciente, racional e profundo. É um amor que cresce devagar, sustentado por decisões e não por impulsos. É o amor que permanece quando o desejo diminui, quando as certezas vacilam, quando o tempo revela as imperfeições. Mas para esse amor acontecer, é preciso que o outro também esteja no mesmo nível de consciência. Do contrário, a conexão se rompe, não por falta de sentimento, mas por excesso de lucidez. E isso dói, porque o inteligente não ama menos, ama mais. Ama com mais profundidade, com mais consciência, com mais entrega. E justamente por isso, sofre mais quando não é compreendido. A dor do amor consciente é o preço da verdade, mas ela também é o caminho da libertação emocional. Essa jornada de quem ama com lucidez é solitária não apenas por falta de reciprocidade, mas porque a linguagem afetiva dos inteligentes é raramente compreendida. Enquanto muitos expressam amor com gestos óbvios, frases feitas ou romantismo ensaiado, os mais lúcidos comunicam seu afeto de forma sutil, silenciosa, quase imperceptível para quem não está atento. Um olhar que capta a dor do outro antes mesmo que ela seja dita. Um gesto de cuidado onde não havia obrigação.
Uma ausência proposital para respeitar o espaço alheio. Uma presença silenciosa quando o mundo todo ruía. Isso é amor em sua forma mais elevada. E também a mais ignorada. A psicologia contemporânea reconhece isso como um traço comum entre os emocionalmente mais desenvolvidos. Eles não expressam afeto da forma tradicional. São mais contidos, mais introspectivos, mas isso não significa frieza. Significa profundidade. Para eles, amar é responsabilidade. É estar presente com consciência. Não apenas com palavras. É proteger, não controlar. É compreender, não reagir. Mas em um mundo acostumado com demonstrações teatrais, esse tipo de amor parece invisível. E o invisível, infelizmente, é frequentemente negligenciado. Essa negligência machuca. O inteligente começa a perceber que aquilo que ele oferece, um amor sólido, duradouro, verdadeiro, não é valorizado. Não porque seja insuficiente, mas porque é incompreendido. O mundo aprendeu a amar o barulho, a intensidade momentânea, os excessos emocionais. O amor silencioso, que se constrói no cotidiano, na coerência, no respeito, se tornou quase um estrangeiro em terra de afetos descartáveis. E o que faz alguém que ama profundamente e não é reconhecido? Recolhe-se, não por orgulho, mas por autopreservação. Esse recolhimento é confundido com indiferença. Muitos acusam os inteligentes de não se abrirem, de se isolarem, de não permitirem o amor. Mas ninguém vê que por trás desse distanciamento há um coração que já foi esmagado muitas vezes por expectativas frustradas, por incompreensões dolorosas, por rejeições que ferem mais pela superficialidade do que pela ausência. Eles não se afastam porque não querem amar, se afastam porque não aguentam mais amar e serem invisíveis. Por isso, o amor dos inteligentes, quando encontra reciprocidade verdadeira, é uma das experiências mais raras e preciosas da vida, porque ele não vem embalado em ilusões, nem nasce de carência, vem de escolha consciente, de alguém que, mesmo podendo viver só, escolhe dividir sua jornada com outro. E essa escolha, feita com lucidez e entrega, vale mais do que 1000 promessas vazias. O amor verdadeiro não grita. Ele sussurra certezas que só os corações maduros conseguem ouvir. Se você chegou até aqui, é porque sente em algum nível o peso e a beleza dessa verdade. Amar com consciência é um ato revolucionário. É atravessar o caos das relações modernas com coragem, recusando a superficialidade e insistindo em algo que poucos ainda valorizam. A autenticidade. Talvez você tenha se reconhecido em cada palavra, em cada silêncio descrito, em cada ausência que já doeu mais do que um grito. Talvez agora compreenda que seu jeito de amar não é um erro, mas uma preciosidade rara, e que mesmo quando o mundo não entende, há dignidade em continuar amando com profundidade. Neste mundo onde tantos gritam por atenção, que você seja aquele que escolhe tocar pela verdade. Não se cale, não se perca, não desista, porque o amor que você procura talvez esteja procurando por você. Só que ele também é raro, silencioso, exigente, e só vai se revelar quando encontrar alguém que o compreenda em sua inteireza. Por isso, continue sendo inteiro, mesmo que fragmentado por dentro. Continue amando, mesmo que em silêncio. Continue buscando, mesmo que sozinho. Se este conteúdo falou à sua alma, se abriu horizontes dentro de você, se trouxe clareza onde antes havia confusão, então não vá embora sem deixar sua marca. Inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Isso não é apenas um vídeo. É um chamado para os que ainda acreditam que o amor verdadeiro não morreu. Ele apenas ficou mais silencioso, mais seletivo, mais profundo.